Paz e graça a todos, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que vão nos assistir pela internet. Que Jesus abençoe a tua alma. Quando falamos de alma, falamos de entendimento, memória, valores. Que o Espírito de Deus nos dê o entendimento necessário para que esta mensagem de hoje venha trabalhar conosco, a fim de proporcionar em nós uma mudança. O Evangelho de Deus, ele transforma. Por isso que uma pessoa que se diz cristã, que entregou a vida para Jesus, tem que haver nela transformação. Amém? O tema de hoje é Jonas capítulo 3, mas poderia ser a mensagem que caiu no coração preparado para aceitá-la. Poderia ser essa mensagem, poderia ser a semente boa em terra fértil, mas o que importa é que você entenda o sentido da mensagem hoje para o seu coração. Nós começamos aqui com Mateus 13, 23, porque é em Mateus onde Jesus explica a parábola do semeador. Jesus, então, começa a contar essa parábola de um semeador que foi semeando a palavra, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre espinhos e outras caíram em pedra. E outras foram semeadas numa terra boa. Aí ele fala o que aconteceu com as sementes. Você pode imaginar. Você consegue imaginar o que acontece com uma semente que caiu à beira do caminho? Ela não foi plantada, simplesmente caiu à beira do caminho. Ela até quer se firmar ali, mas não tem profundidade, ela vai secar, vai morrer aquela semente. O que acontece com uma semente que caiu no meio das pedras? Pedra não tem terra, não tem alimento, né? Não tem força, e ela também vai morrer. Aí o Senhor começou a contar sobre isso, aquela que foi semeada entre espinhos. A planta, para poder crescer, ela tem que ter alimento do solo, água. E se ela cair entre outras plantas que já estão ali, essas outras plantas vão roubar dela o alimento e ela vai morrer. E a que caiu, que foi plantada numa terra boa, preparada, ela tem tudo para crescer, e cresce, e aí dá uma árvore, e essa árvore dá frutos, né? Jesus estava explicando isso. Agora você imagina os discípulos ouvindo isso, eles, puxa vida, o que será que o mestre quis dizer, né, com essa semente? Então chamaram Jesus em particular e perguntaram, Senhor, o que o Senhor quis dizer? E às vezes nós não fazemos isso, né? A gente ouve a palavra, ou lê a palavra. Você tem lido a palavra? Então você lê a palavra e não entende, a gente deixa para lá. Mas quando você não entender a palavra, pergunte ao Senhor Espírito Santo, Senhor, o que está escrito aqui? O que quer dizer isso? O Espírito Santo vai te ensinar. Ele não mora no seu coração? Não mora em você, o Espírito Santo? O que você ouviu hoje da leitura que a irmã Márcia fez? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vai nos ensinar toda a verdade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque foi falado aqui na Trindade, né? E a palavra Trindade, ela não consta da Bíblia. Você pode ler aqui os 66 livros e você não vai encontrar a palavra Trindade, mas você vai encontrar um Deus Trino. Só para você ter uma ideia do que é o Deus Trino, eu vou fazer rapidamente aqui uma comparação com o Sol. Você que está me vendo pela internet, o que significa um Deus Trino? São 3 pessoas numa única divindade. Por exemplo, o Sol. O Sol, você vê o Sol, propriamente o astro Sol, não é verdade? Você que tem mais no Sol, no mesmo astro, além de você ver o Sol, você tem a luz, não é verdade? Mas é o mesmo astro. Além de você vê-lo, a luz, o que mais que tem no Sol? O calor, né? A temperatura. Né? Então isso é ser
3 em 1. Tá bom? Para que você entenda. O Espírito Santo é Deus, ele está nos ensinando, ele habita em nós. É ele que nos alerta quando erramos. É ele que testifica em nós que somos filhos de Deus. O Filho, o próprio Deus, ele precisou vir à terra para pagar o preço pelo nosso pecado. E o Pai enviou o Filho, para que nós entendamos a grandeza deste ato. A irmã Lúcia acabou de falar aqui sobre uma situação que ela viu o filho em perigo. A gente perde o controle. Ah, mas crente perde o controle? Claro que perde. Claro que perde. Nós somos seres humanos. Agora imagina você entregar o seu filho para morrer no lugar de alguém que não mereça. A gente nem consegue pensar uma coisa dessa, não é verdade? Mas Deus Pai pensou por amor a você e a mim. Aí Jesus diz então sobre uma semente especial. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Aqui nesse versículo, Jesus, ele explica o que é entender a palavra. É aquele que prega, passa à frente. Aquele que entende sobre a salvação, ele não guarda a salvação só para si. Se ele entendeu biblicamente, do jeito que Jesus falou sobre essa semente, ele tem que passar à frente para que haja multiplicação. Você entendeu a palavra da salvação uma vez? Claro, você está aqui, você tem multiplicado. Só tem um jeito de você provar para o mundo espiritual que a semente boa está em você. É você multiplicar. Não é interessante esse entendimento? Quem que deu esse entendimento? O Espírito Santo. Agora então, nós vamos trabalhar um pouco juntos. Nós vamos ler Jonas, capítulo 3. Abre aí sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Você, pela internet, se você quiser ler junto, leia. Abre a tua Bíblia e vamos ler juntos, tá bom? Quando você ouve falar de Jonas, no que você lembra? Essa pergunta eu tinha certeza que vocês iam responder isso. Baleia. Então você sabe da história de Jonas? Jonas, ele foi um escolhido de Deus para levar uma mensagem. Que tipo de mensagem? A Sara está falando lá, não entendi nada. Que tipo, aqui desse lado aqui, que tipo de mensagem Jonas deveria levar? A Márcia falou na língua do Cebolinha. Para eles largarem o pecado. Para quem largar o pecado? Nínive. O que é Nínive? Tem gente que não sabe o que é Nínive. Nínive era uma cidade de mais de 100 mil habitantes. A Bíblia tem a quantidade correta, tá? Capítulo 4, você vai saber quantos habitantes tinha lá em Nínive. Então aqui, vamos ver se você, não sei se o povo daqui concorda. Desse lado aqui, qual é a mensagem que Jonas deveria levar e para quem? Se arrependerem. Quando a Bíblia fala de mal, a gente pode substituir essa palavra por pecado. Pecado, o que é pecado? A maioria não gosta de ouvir falar sobre essa palavra pecado, né? Ainda mais no século XXI. Pecado é tudo aquilo que a gente faz e que desagrada a Deus. Tem uma outra versão do pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente faz sem Deus. Bom, então Deus poderia ter escolhido qualquer um. Mas ele escolheu Jonas para pregar para uma cidade chamada Nínive. Deus poderia ter escolhido qualquer um para estar aqui hoje, para estar assistindo esse vídeo. Mas Deus escolheu você. Você acha que é à toa? Foi em vão? E Deus disse então para Jonas, Jonas, vai lá para Nínive, porque eu quero salvá-los.
E Jonas falou: ai, Senhor, tá bom, vou lá. Mas no meio da noite, ou daquela tarde, ou daquela manhã, depois de ter ouvido o chamado de Deus, Jonas decidiu se esconder de Deus. Ele falou: não vou não. Eu não vou pregar a salvação para Nínive, eu não vou. Eu vou me esconder de Deus, porque eu sei que Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Deus vai dar um jeito de fazer alguma coisa comigo porque eu desobedeci a Deus. Jonas sabia disso. E Jonas, então, o que ele fez? Pegou um navio, em vez de Nínive, ele foi para querer ir para Tarsis. E para ficar mais escondido de Deus ainda, ele foi lá para o porão do navio. Eita, Jonas, hein? A gente fala de Jonas, esse Jonas não estava com a cabeça achar que se pode esconder de Deus. E Deus então mandou uma tempestade. E nessa tempestade, nós descobrimos que existe pessoas que adoram vários deuses. Não é? Porque os marinheiros, eles se aperceberam. Irmãos, uma coisa é assim, ó. Se você está no mar, aquele sol e tal, e de repente começa a vir uma nuvem pequenininha aqui, outra, o vento começa a soprar mais forte, aí a pessoa fala o quê? Está vindo uma tempestade, é normal. Mas sol, do nada, em poucos instantes, mudar aquela situação e já é uma tempestade de querer afundar o navio. Aquelas pessoas que eram religiosas ali, cada um tinha o seu Deus. Perceberam que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Você já percebeu alguma coisa sobrenatural na sua vida? Que está acontecendo? Não? Ah, então tá bom. Mas preste atenção a partir de hoje, tá? E aí começaram então, cada um a orar para o seu Deus, pedir para o seu Deus para parar. É claro que a tempestade não parou. Tem mais alguém no navio? Eu vi um rapaz correndo aqui e fui lá pro porão. Vamos chamar ele. Chegou lá, o Jonas estava dormindo. Você serve a algum Deus? Eu sirvo o Deus que criou todas as coisas. Vai lá pedir para ele. Será que você não sabe por que está acontecendo isso conosco? Nós vamos morrer afogados aqui. Ele falou, eu sei. Você sabe? Sei. É que eu pequei contra esse Deus. Eu desobedeci a ele. Mas o que nós vamos fazer então? Ele falou, só tem um jeito. Eu tenho que pagar pelo meu pecado. Me joguem no mar. Fui eu que errei, eu vou pagar. Só que eles ficaram com medo de jogar Jonas no mar. Porque se o Deus que estava fazendo aquela tempestade visse que eles estavam matando um dos seus adoradores, o que será que ia acontecer com eles? Então eles não quiseram jogar Jonas. Só que a tempestade aumentou. Só tem um jeito. Vamos jogar esse homem no mar. E jogaram. E Jonas então caiu no mar. Mas Jonas não ficou sozinho por muito tempo. Você sabe agora o resto da história. O que aconteceu com Jonas no mar? A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe e engoliu o bichinho. Eu li essa semana o capítulo 2, e no capítulo 2, o Jonas ora dentro da barriga do peixe. E por um instante eu me imaginei numa situação semelhante. É angustiante. Escuro, água para tudo quanto é lado. Aqueles algas ali junto na barriga, aqueles músculos. É angustiante. Mas nesta situação de angústia, Jonas tinha duas opções: desistir ou orar. Ele escolheu a segunda opção.
e orou a Deus. No momento de maior aflição, ele orou a Deus, ao Deus dele, que era diferente dos demais deuses. Ele orou ao Deus Criador. Deus ouviu. E a Bíblia diz que Deus fez o peixe vomitar Jonas numa praia. O que Jonas tinha que fazer? Ele tinha que pregar para uma cidade, né? Para ela largar o pecado. E eu vou ler então o capítulo 3 para vocês, que é agora que vai a continuidade, para você entender a história aqui de Jonas, né? E eu tenho certeza que a partir de hoje, quando falar em Jonas, você não vai lembrar mais da baleia. Vamos lá? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou-se essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Este é um exemplo da semente cair numa boa terra. Quando alguém falou, para você que está aqui conosco hoje, quando alguém falou de Jesus para você, foi como o semeador lançando a boa semente e caiu no teu coração. E você disse sim para Jesus. Nínive, imagina você pregando em Nínive, ou num lugar igual Nínive. Seria maravilhoso. Você sai daqui do Jaguaré e vai para uma cidade lá que vai representar Nínive. E você vai falar sobre a salvação. E toda a cidade vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Seria maravilhoso, não é verdade? Infelizmente não existe muitas Nínives por aí, né? Mas nós temos pregado, e o coração das pessoas continua duros. Foi isso que Jesus disse que impede o homem de recebê-lo como Senhor e Salvador. É o coração endurecido. É o coração preparado ao contrário. Ao invés da terra ali, afofar a terra, adubar a terra, deixar bem ali para receber a semente, o coração dessas pessoas parece que foram tirados da terra boa e colocados só pedra e cimento. Não tem como a semente germinar ali. Mas nós estamos insistindo, porque Deus disse que Ele é o único que pode transformar o coração de pedra num coração de carne. Agora, nós vemos aqui que a palavra central de Jonas não é o peixe, mas sim a salvação. Aqui Nínive é o mundo, no pecado. O mundo está no pecado lá original. E alguém precisa ir lá falar para eles. Mas muitas vezes nós não queremos. Não é verdade? Nós não queremos pregar sobre o pecado. Eu vou lhe contar 2 testemunhos aqui rápido. Nós trabalhávamos na Telesp e uma das pessoas lá, das colegas nossas,
o marido ficou com câncer na garganta. E por causa desse câncer, ele estava ali na Beneficência Portuguesa, ali perto da Paulista, ele não podia falar. Ele fez aquela cirurgia que eu esqueci, colocou uma chapinha com um buraquinho bem aqui na garganta dele. E nós fomos visitar. Claro que ele não podia falar, então tudo ele escrevia. E foi eu e o irmão Valdomiro lá. E nós falamos de Jesus, primeiro falamos com ele e tal, né? Falamos, nós só falamos, né? Ele só respondia escrevendo sim ou não e alguma coisa no papel. E até que chegou a hora de nós falarmos da salvação. E aí eu olhava para o Valdomiro e falava, fala aí, Valdomiro, ele é mais amigo seu que meu. E era mesmo, né? Eu não conhecia ele. Quem conhecia era o Valdomiro. Eu não falo você, que você está mais tempo na igreja. E ficava naquele lá e acabamos falando em conjunto, os dois falando para Jesus. Depois que você fala de Jesus, qual é a próxima etapa? Fazer o apelo, ou seja, perguntar se ele quer entregar a vida para Jesus. E aí, de novo, fala você, Valdomiro. Não, fala você, Zé. Não, fala você, Valdomiro, fala você. Aí, porque o inimigo ele atrapalha isso. O inimigo, ele até, quando ele não consegue mais, ele até permite que você fale. Ele não consegue segurar você, porque você é de Deus. Mas ele consegue atrapalhar aquele que não entregou a vida para Jesus ainda. Ele consegue tirar a atenção, começa a colocar outras coisas, põe na cabeça dele que não, você já é de Jesus, não, nem vai aceitar Jesus, não, você já é de Jesus, desde que nasceu, você já é. E a pessoa fica ali e tal, e nós falamos, você quer entregar sua vida para Jesus? Aí ele escreveu no papel e mostrou para nós. Eu pensei que vocês não fossem perguntar. Neste dia, aconteceu conosco o que aconteceu com Jonas. Nós pregamos numa terra preparada. As pessoas se arrependeram do pecado lá em Nínive, e ali este homem se arrependeu do pecado e entregou a vida para Jesus. E mais recentemente, eu quero contar esse testemunho, eu coloquei no grupo pedindo oração para a família do meu amigo Carlos, que faleceu anteontem, né? E o testemunho é esse. Ele me contou que ele teve um AVC alguns anos atrás, em casa. Ele foi para o hospital, ele teve pelo menos mais 6 AVCs no próprio hospital. O hospital até hoje não consegue entender como que ele ficou vivo, depois de lá todos esses anos. Eu sei. Então o Senhor me preparou para que eu estivesse preparado todo um texto sobre salvação, falar sobre a salvação. Assim como Jonas pregou para Nínive, eu preguei para o meu amigo. E o Senhor só me confirmou isso essas horas aqui. O que significa que ele entregou a vida para Jesus. O que significa que um dia vamos encontrar. E a única maneira de encontrar alguém que nós amamos é no céu junto com Jesus. A única maneira de nós encontrarmos novamente com Jesus, com nossos queridos que estão com Ele, é pregar o Evangelho. A gente não sabe quem vai aceitar Jesus depois que a gente fala. Depois que a gente prega aqui, via internet, aqui pessoalmente. A gente não sabe, às vezes, se a semente caiu numa terra boa. Mas nós precisamos falar. Porque às vezes nós falamos uma vez, duas, e a pessoa depois sai da nossa vida, né? A gente não sabe se depois ela aceitou. A gente fala de Jesus para as pessoas, como já aconteceu algumas vezes, e as pessoas de repente vão para o hospital. E lá ela tem outra chance, lá ela, naquele momento de se entregar a Jesus, a gente não sabe. Puxa, falei de Jesus para fulano, aí eu não aceitou Jesus. A gente não sabe. Deus é misericordioso e Ele dá oportunidades até o último segundo do segundo para que a pessoa entregue a vida para Ele. Claro que existem pessoas que não vão aceitar Jesus. Pessoas que vão negá-lo. Porque Jesus disse, Jesus via a multidão seguindo a Ele e clamando. E os apóstolos, os discípulos diziam assim, Senhor, olha só a multidão aqui. E a Bíblia diz, Jesus já sabia quem cria nele e quem não cria. Mas estavam ali gritando. Então, hoje nós vemos Jonas, capítulo 3. A semente caiu numa boa terra.
E toda a cidade se livrou da destruição. Quando nós pregamos o Evangelho e essa semente cai numa terra boa e a pessoa entrega a vida para Jesus, ela se livrou da destruição. Aqui a destruição é morte eterna. Agora ela passou a ter a vida eterna. Gostaria que você pensasse num amigo seu. Não vou nem falar familiar, tá? Num amigo seu que você diz para ele, você já disse que o ama como amigo. Pensa em alguém que você fala, eu gosto muito, eu amo esse meu amigo. Fala lá. Já pensou? Você não tem amigo? Por favor, hein? Não vou mudar aqui para parente. Muito bem. O quanto você ama esse seu amigo? Você o ama suficiente para não desejar que ele morra eternamente? É suficiente esse seu amor? Porque pessoas que falam que ama a gente tem bastante, mas não é suficiente para algumas coisas. Ah, fulano falou que me ama, mas Jonas não amava Nínive. Mas ele viu que não é muito bom ficar na barriga do peixe, né? Mas se você vai continuar aqui, Deus fez Jonas se alegrar pelas vidas que foram salvas. E Deus já te alegrou muitas vezes quando você pregou e alguém entregou a vida para Jesus. Não é verdade? Essa alegria é um dos maiores presentes que o Senhor nos dá. E você que está nos ouvindo, venha multiplicar então a semente que Deus colocou no teu coração. E se você ainda não entregou a vida para Jesus, entregar a vida para Jesus é só você aceitar o sacrifício dele para você. Porque quando você aceita os sacrifícios, você está dizendo o quê? Eu sou pecador. Eu preciso que Jesus pague o meu pecado. E entregar a vida para ele, que na realidade a única coisa que nós temos é a nossa vida, né? Ou você acha que você vai levar aquele terno novo que você comprou, hein? É igual nós falamos, né? Tem muitas assim, pessoas, na época da minha mãe lá, muitas pessoas ganhavam aquele aparelho de jantar, que tinha os desenhos, tem até um filetinho de ouro, guardava na cristal. Ixi, isso aqui é difícil, então, né? Da época da cristaleira. Você nem sabe o que é cristaleira, né? E nunca usava. Né? Aí morreu, tá lá os pratos, não levou para o céu. A única coisa que a gente leva é a nossa vida. E leva para. Se você ficar com ela, com a sua vida, se você ficar, Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. O que é? Ele, não, a vida é minha, não vou entregar para Jesus, não. Não. Jesus disse, você vai perder. Mas aquele que der a sua vida, aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que entregar a sua vida, ele vai achá-la, que é a vida eterna. Amém? Essa é a mensagem de hoje para o teu coração. Nínive, capítulo 3. Esquece a baleia. Agora você vai ficar firme na boa semente, que pregada, que plantada num coração, que numa terra fértil, ela dá muitos frutos e salva a pessoa da destruição. Meu Deus e Senhor, que a tua palavra, Santo Deus, encontre morada nos corações, na vida das pessoas que ouviram e que vão ouvir. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.